Olá, eu tenho aqui um lançamento da Sonoff, é o Power CT. Ele vai monitorar a energia e consegue medir corrente com até 100 amperes. Nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing dele, vamos fazer também o pareamento com o aplicativo e dar uma olhadinha nas suas principais funcionalidades. Olá, lançamento da Sonoff, pois é, o novo Sonoff Power. Ele está sendo lançado nesse momento, eu estou publicando o vídeo na data de lançamento desse produto. Você vai encontrar aí na descrição do vídeo já o link para a loja oficial da ITEAD, onde você vai ver todos os detalhes dele e vai ver também o preço, caso você se interesse. É isso aí, a gente está preparando esse vídeo antes do lançamento oficial. Esse é um vídeo introdutório, nós vamos mostrar como é que é esse dispositivo, o que que vem na caixa, como é que ele é conectado à energia, como é feito o pareamento, e em um vídeo posterior nós vamos mostrar ele funcionando. Bom, bacana, né? Então ele é o Sonoff Power Ring, ou o POW, né, de Power CT, que é o modelo dele. Ele é um dispositivo muito parecido com o Sonoff Power, que a gente já conhece, mas ele tem algumas diferenças. Ele tem, primeiro, a bobina, ou o anel, ou o sensor, né, por isso o nome Ring, aqui, que vai ser conectado a ele e vai permitir uma leitura de corrente de até 100 amperes, é isso mesmo, até 100 amperes ele vai conseguir ler aqui, para que você possa então fazer a medição. Além disso, né, como ele foi desenhado para ser colocado dentro de uma caixa de distribuição, muitas vezes o sinal lá dentro é fraco, então ele tem uma antena externa. Você vai poder fazer um furinho na caixa e prender essa antena. A gente vai mostrar, vem aqui todos os acessórios para você fazer isso. Bem, que informações a gente tem aqui na caixa? Que ele vai monitorar a energia, ele tem timers, ele permite que você faça uma economia de energia a partir do momento que você monitora, e ele tem proteção contra surtos, né? Ele pode também proteger dentro de certos parâmetros. Aqui a gente tem algumas especificações técnicas, a gente vai ver em mais detalhes no manual dele. Bom, vamos fazer então o unboxing, mas antes, né, da gente entrar em detalhes, dá uma olhadinha então na descrição, como eu falei, lá tem o link para a compra dele no site oficial da ITEAD. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bom, aqui está a caixinha dele, a gente tem aqui uma abertura, e está aqui, olha só, tem aqui, olha, para garantir as funções completas do dispositivo, disponíveis para o uso. Tenha certeza, né, de baixar a última versão do aplicativo Evelink, mantenha sempre atualizado o aplicativo. Bom, o que nós temos aqui? Um manual, a gente já vai olhar o manual. Temos aqui ele, né, o Power. Então ele tem aqui, né, eu acabei de, quando eu puxei, esse estalinho que fez foi que encaixou aqui esse suporte para você colocar em trilho DIN, ou também, se você quiser prender, né, na parede, alguma coisa, você vai poder prender. Então você pode tanto encaixar isso aqui num trilho padrão DIN, como prender com parafuso em algum local aí no fundo da caixa de distribuição, o que for, né. Para a gente ter acesso aqui aos contatos, ele tem a tampinha inclusive já veio solta. Né, nós vamos aqui, vejam os contatos que ele tem, que interessantes, né? Ele tem um contato que são entrada de fase, entrada de neutro, né? Fase neutro, LN. Desse lado aqui nós temos um normalmente aberto e com, é isso mesmo, ele tem aqui um relé de contato seco. Para que serve esse relé de contato seco? Para acionar um contator, para acionar qualquer outro dispositivo aí que precise, né, somente de um botão, muitas vezes, para acionar. Então você pode, a partir daqui, desligar, por exemplo, qualquer dispositivo utilizando esse contato seco. É interessante que esse contato seco não é um contato de alta potência, ele é feito para acionar outros dispositivos, né, contatores e coisas assim. Ele vai suportar aqui até 2 amperes. E aqui é a entrada de energia dele, que é um consumo pequeno, né, o consumo do aparelho em si é baixo. Bem, o que mais que ele tem aqui, né? A gente pode observar essa tampinha aqui da antena, pois nós vamos encaixar a antena nela. Nós temos aqui um botão liga-desliga, que provavelmente vai acionar, né, esse contato seco. Temos aqui LEDs indicadores, LED de potência e LED de acionamento da rede, né? Na verdade, LED de conexão da rede e LED de acionamento da potência dele. Bom, já vamos olhar também em mais detalhes. O que mais que eu tenho aqui
nessa caixa eu tenho a bobina, o sensor, né? A gente pode chamar assim. Aqui um acabamento da antena, a antena, o cabo longo aqui, né? Do sensor, é isso que a gente tem então na caixa. Então esse sensor ele vai abraçar o fio. Ele vai abraçar o fio, veja aqui que ele vai medir, né, até 100 amperes, muito legal, né? E aqui uma tensão máxima de isolamento dele de 300 volts, então ele vai abraçar o fio. Então você vai poder usar em 127, 220, o fio passando aqui. Essa ponta do sensor nós vamos conectar aqui, nesse conectorzinho. E aí nós temos a antena, né? A antena, ela tem também o seu cabo aqui, para que ela possa ficar fora, né? Então imagina o seguinte, ele está dentro da caixa de distribuição. Você vai ligar a antena aqui nesse conector e ela vai ficar para fora. E aí você pode colocar esse acabamento que veio aqui, ó, você faz um furo na caixa, né? Tem inclusive 2 parafusinhos aqui para você colocar esse acabamento. Aí você vai colocar o acabamento e você vai então ficar com a antena, né, saindo ali de uma forma, ela pode ficar assim na caixa, imagina na lateral da caixa, você vai ter aqui esse acabamento tampando o seu furo, né? Muito bom, né? Muito bom. Bom, antes da gente ligar a energia nele para fazer o pareamento, ver como ele funciona, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no manual. Bem, lembrando, né, manuais da Sonoff vêm com vários idiomas, né, e ele sempre tem aqui o português também. Se a gente observar, tem a sigla dos idiomas nesses quadradinhos pretos, e a gente vai ver que tem um PT aqui, PT de português, que é o penúltimo idioma, e o último idioma é o RU do russo. Então, qualquer texto que a gente pegar aqui, a gente vai observar que o penúltimo item do texto, ele está em português e o último está em russo, né? Muito bacana. Vamos abrir ele direitinho aqui para ver se a gente não perde nada. Então aqui nós temos, olha, informações iniciais, para que ele serve, né? Como é que você vai fazer a conexão. Então aquilo que eu expliquei, né? Você vai ter aqui o anel de medição, né? Ou a bobina, né? Ele chama de ring, por isso que eu falei anel, né? Colocado em volta aqui do fio que você quer medir. Veja que não há contato elétrico, né? Essa bobina ela vai trabalhar por indução. Por isso que ela mede até 100 amperes. Esses 100 amperes não vão atravessar o aparelho, nem poderiam, né? O aparelho não tem capacidade para isso. Mas ele vai medir por indução a corrente que está passando nesse fio. E aí a conexão dele com o Wi-Fi vai ter a facilitação aqui dessa antena. Aqui ele mostra como abrir a tampinha dos conectores. Você força a lateral dela aqui com uma chave de fenda, ela já veio aberta. Nós temos aqui também a conexão elétrica dele, então nós vamos ligar fase e neutro para ele funcionar. Ah, se eu tiver numa ligação fase-fase, eu ligo fase 1 e fase 2 aqui também, ligo as duas fases, já que ele é um dispositivo bivolt, né? Como a gente pode observar aqui nas especificações dele, ele vai trabalhar de 100 a 240 volts, então você pode ligar aí no seu 127, você pode ligar aí também no seu 220 sem problema algum, né? Então é isso, instalação elétrica e é isso, né? Aqui a gente tem alguma informação também, olha, de como colocar, né, o sensor. Vejam que o sensor, né, aqui nessa figura, se você olhar de relance, dá a impressão que os 2 fios estão passando por ela, né? O azul, que seria o neutro, e o vermelho, que é a fase, mas não, somente o vermelho passando. Na verdade, você só pode passar um fio pela bobina, né? Imagina o seguinte, um circuito elétrico, corrente alternada, você tem a corrente, né, indo e vindo ali, indo e vindo pelos fios, e o que entra, que passa por um fio, volta pelo outro. Então, se você puser os 2 fios aqui, vai dar 0, porque uma corrente aqui vai anular a outra, elas estão em sentidos contrários. Então, você passa somente um dos fios, preferencialmente aqui, o fase do circuito você vai passar. O que mais que eu tenho aqui de informação? Bom, aqui eu tenho as formas de ligação, ligando um contator, e aqui um exemplo de ligação dele em uma caixa de distribuição. Então ele vai ser alimentado, você vai puxar um fase neutro nesse caso aqui, ou se for 220 fase-fase, você vai puxar aqui. Aí você vai ligar a anteninha na parte externa da caixa, de preferência, para que ela tenha um melhor sinal. E você vai puxar o sensor, né, a bobina, para que ela abrace o fio de entrada dessa caixa de energia. Bom, se eu tiver vários circuitos, se eu tiver
uma situação onde eu tenho várias fases entrando, você vai precisar de um desse aqui para cada fase, tá? Não tem como fugir disso, ele só vai ler uma fase. Então você vai precisar... Eu tenho um sistema trifásico, posso colocar no neutro? Pode, ele até vai medir, mas se você tiver nesses circuitos, por exemplo, trabalhando com mais de uma fase, então imagina o seguinte, você tem uma casa trifásica, uma residência trifásica, ela recebe 3 fases e o neutro. Se você conectar em uma das fases, ok, você vai monitorar todos os circuitos dessa fase. Quero monitorar os circuitos da outra fase, você vai precisar de mais um dele, da terceira fase, mais um dele. Posso colocar no neutro? Pode. Eu vou colocar no neutro, o que vai acontecer? Eu vou medir tudo que passar por esse neutro. Mas existem circuitos nas residências 220, então uma casa que é 127, por exemplo, ela vai ter um chuveiro 220, ela vai ter uma tomada para uma secadora 220, e aí ele vai medir incorretamente, porque você vai estar medindo, se você estiver medindo pelo neutro, né? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos agora fazer aqui a conexão elétrica dele, vou ligar numa tomada, né? E a gente vai então fazer o pareamento dele com o VW-Link. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui a antena, então vou tirar a tampinha da antena, vou colocar aqui a antena. Lembrando que ele trabalha com Wi-Fi 2.4, tá? Então eu vou ter que parear ele numa rede 2.4. Bom, tá aqui a antena já conectada. E vou colocar aqui também, vou ligar o sensor também, que eu não sei se ele funciona adequadamente com o sensor desligado. Mesmo que ele não esteja medindo nada, ele vai dar aqui a informação 0, né? Eu faço aqui a medição dele. A conexão dele, na verdade, mesmo que ele meça 0. Muito bem, tá aqui, né? Os fios ainda embaralhados. Essa tampinha que vai aqui, eu vou deixar ela solta por enquanto, para a gente poder fazer então a ligação elétrica dele e poder fazer o pareamento dele com o software VW-Link. Vamos lá então. Bem, então aqui eu tenho, né, a entrada de neutro e fase. Vamos abrir aqui. E aqui é uma saída, né, contato seco. Eu vou ligar aqui. Tem um comum e um normalmente aberto, ele vai fechar quando o dispositivo for acionado. Como a gente falou, o objetivo dele não é controlar nada com alta potência, ele vai medir até os seus 100 amperes aí, mas ele não vai controlar nada de alta potência. Ele tem aqui um contato seco para acionar um contator, alguma coisa assim. Prontinho, os 2 fios conectados, está pronto para ser alimentado, antena no lugar, sensor no lugar, fios emaranhados aqui. Olha que interessante, aqui a informação que a gente colocou, né? Aquela informação da capacidade do contato seco dele, né? Então ele tem aqui a capacidade de até 2 amperes de corrente. Se ele trabalhar com corrente alternada, que vai circular aqui pelo contato seco, pode ser até 240 volts, e com corrente contínua até 30 volts, tá? Então tá aqui a capacidade desse contato seco aqui, que vai te acionar um contator, vai te acionar um relé, vai te acionar algum outro sistema que precise somente de um acionamento, pode ser inclusive um acionamento por botão, por exemplo, sem corrente, com corrente baixinha, ele vai trabalhar também de uma forma bem fácil, né? Bom, antes de ligar na eletricidade, eu vou entrar aqui no VW-Link. Bom, entrando então no VW-Link, nós temos aqui a página inicial dele, com os dispositivos atualmente que estão acionados aqui, que estão online, né? Vou fazer a ligação então do nosso PAL CT aqui na energia elétrica. Tá aí, foi ligado. A gente vê que ele já começa a piscar a tela aqui, já traz algumas informações, piscando aqui pareamento em rede. Ele não tem nenhuma informação ainda aqui de qual, né, é o tipo de pareamento dele. Vou colocar um adicionar aqui, adicionar dispositivo, e vamos lá, vamos ver se ele faz o pareamento aqui. Olha, já encontrou Power CT. O que eu preciso fazer aqui agora? Clicar nesse botãozinho de mais e ele vai fazer o processo. Como eu falei, temos que garantir que nós temos uma rede, ele trabalha com rede 2.4, temos que garantir que o nosso aplicativo esteja trabalhando em uma rede 2.4 também, nosso smartphone, para que eles se achem, na verdade, né? Para que eles se encontrem aí. Bom, eu vejo que ele já está dando aqui, piscando a tensão da rede, né? Porque ele mede já essa tensão dessa rede que a gente conectou a ele,
E aqui a informação de corrente ou potência, né? E aqui o acumulado quilowatts-hora, ele só vai ter quando ele começar a medir uma corrente. Quando ele medir uma corrente, aí sim ele vai ter a informação de potência, ele vai fazer o cálculo. Bom, ele está aqui já pareado, né? Aqui eu já posso compartilhar. Como é que a gente compartilha? Gente, isso é uma pergunta recorrente aqui no meu canal, né? Posso usar um dispositivo em mais de um celular? Eu tenho todo dia perguntas assim, né? Posso usar em mais de um celular? A resposta é não. Você não pode usar em mais de um celular. Você vai parear em um celular, como a gente acabou de fazer, ele tem que ter um dono. Então a sua conta que está registrada aqui no aplicativo é dona desse dispositivo. Eu acabei de parear para mim, ele está na minha conta, ele está no meu aplicativo, no meu celular. Ah, quero que o meu irmão, quero que a minha esposa, meu marido, quero que alguém aqui da minha casa também possa usar. Bacana. O que eu vou fazer? Eu peço para ele baixar o software E-Link, aí eu venho compartilhar nesse momento aqui e eu vou indicar qual é a conta dele. Ele vai criar a conta dele lá no E-Link, né? E aí eu posso aqui dizer se ele vai apenas ver a informação, se ele vai poder controlar, tem todas essas informações aqui, isso é temporário também. Olha, eu posso dizer o seguinte, vamos dizer que alguém vai trabalhar na minha casa, eu preciso que ele tenha acesso a um dispositivo durante um fim de semana, eu coloco para valer até a meia-noite do domingo, daí não vale mais, tá bom? Então eu posso compartilhar nesse momento, ou eu posso compartilhar também a qualquer momento. Se eu entrar aqui nas configurações, eu tenho aqui compartilhamento. Aqui, ó, posso compartilhar aqui também. Bom, tá aí, tá pareado. Aqui eu tenho, olha, como ligar por esse botão o contato seco dele. Vejo que o LED vermelho acendeu. Então esse LED azul indica que ele está conectado à rede, indica a conexão da rede. E o LED vermelho que o contato seco está acionado. Aqui ele tem, olha, as médias, os valores de hoje, né, potência de hoje. Ele não está medindo corrente, então ele não tem potência nenhuma. Aqui ele vai montar um resumo, né, de informações. Chama aqui de visão geral, inclusive em formato gráfico. Eu vou poder ver diariamente, mensalmente. E olha que legal, aqui no canto superior direito, eu tenho um botãozinho de download. Quando eu clico, ele traz aqui um arquivo .csv, que eu vou poder baixar ou enviar, né, por WhatsApp para mim mesmo ou para alguém, para poder depois abrir no computador. .csv é aberto pelo Excel normalmente, tá? Então eu posso manter essas informações aí. Bom, essa é a visão geral dele. Ele só vai ter isso aqui quando tiver acumulado alguma medição de energia. Nós vamos fazer, como eu disse aqui, um segundo vídeo, onde nós vamos colocar ele numa caixa de distribuição para ver o funcionamento dele, e aí a gente vai poder observar isso com mais detalhes. Aqui nós temos a agenda, que são os timers, né, que a gente pode colocar quando que ele vai ligar esse contador, né, então se ele vai ligar por horários, né, é uma forma de você acionar. A outra por timers, né, então eu tenho aqui a possibilidade de colocar a ação para que ele funcione durante algum tempo pré-programado. E por último, em loop. Então eu tenho aqui a possibilidade dele ligar ou desligar de acordo aí com uma programação de horários, né, de ciclo de horário. O que mais que eu tenho aqui? Clicando nos três pontinhos, eu tenho aqui o nome dele, eu posso trocar, até para usar pela Alexa. Tenho aqui a versão do firmware, ele está dizendo que é a última. Tem o manual de usuário aqui dentro, olha que bacana, né? Então uma novidade também do E-Link, agora os dispositivos trazem também acesso ao manual deles que está na internet pelo aplicativo. Então, se eu tiver dúvidas, está aqui, né? Ele está aqui em inglês, eu não sei se tem como trocar para português, depois tem que ver se tem a opção. Mas olha só, ele está aqui, como é que ele faz o monitoramento de energia, como é que ele faz para salvar, a memória de falhas de potência, os timers dele. E é muito legal, né? Aqui toda aquela explicação que a gente mostrou do aparelho está aqui. Compatibilidade dele, a capacidade dele de utilização entre 100 e 240 volts, a gente já falou. Ele tem 2 watts de consumo somente, né? O consumo dele, do aparelho, é baixo. Tem uma antena, tá aqui, qual é a interface da antena, uma RJ9, peso dele, dimensão, a cor, e aí vai, né? Aqui a parte toda de medição dele, ó, última linha aí, né? A categoria de medição, categoria 2, que é o isolamento dele de 0 a 100 amperes, vai medir até 300 volts.
Aqui detalhes da instalação, como você passa o fio por ele, bom, enfim, tá tudo aqui bonitinho, manual de usuário, né? Mostrar como também como é que ele vai aparecer na sua interface, como é que ele vai aparecer, por exemplo, no NS Panel, tá aqui. Aí local, você pode colocar em algum local aqui que você tenha, então eu tenho pré-definidos alguns locais aqui. Configurações de limite, olha que legal. Quando qualquer configuração for atendida, ele será desligado. Então, olha que bacana. Imagina o seguinte, eu coloco um contator ligado aqui que alimenta um circuito. Aí eu digo o seguinte para ele, ó, quando a potência atingir, né, um determinado valor aqui, eu tenho mínima, não, posso trabalhar com máxima. Ó. Quando a potência atingir um determinado valor, eu troco esse valor, ele vai desconectar. Mesma coisa para tensão, né? Então eu posso, quando eu tiver uma sobretensão ou uma tensão inferior a um certo limite, eu posso desligar também esse contato seco. Então eu vou desligar um determinado circuito que está alimentado por um contator, né? Notem, de novo, né? Aqui no máximo 2 amperes é para alimentar um contator, contato seco não é para passar nada de potência aqui entre esses dois, tá? Notem isso, tá bom? De novo, falei várias vezes, muito cuidado. A indicador de rede, que é esse LED azul aqui. Se eu desligar o LED azul, ele apaga, né? Isso para quê, né? Se ele ficar embutido, não faz muita diferença. É até legal você ter o LED azul, que você abre a tampa e vê que ele está conectado. Aqui o estado de inicialização dele. Eu quero que quando voltar a energia, ele volte ligado, desligado ou no último estado. Eu escolho. Aqui configurações de pulso. Eu posso ter pulso também nesse contato seco. De repente o dispositivo que eu quero acionar, ele funciona somente com o toque de um botão. Sabe aqueles botões de painel, né? Que ele é um botão normalmente aberto, então a hora que eu clico, ele dá o toque e o negócio funciona. Mesma coisa aqui, ele vai dar um pulso e eu posso então definir um pulso de meio segundo. Na verdade eu preciso ativar, né? Ele acabou de reclamar aqui, para quanto tempo aqui ele vai dar esse pulso. E o pulso ele pode ser de duas formas, ele pode ser o pulso invertido também. Você pode ter um que fica sempre ligado, no momento em que eu aciono, ele dá um pulso, ele desliga por alguns meio segundo, um segundo, o tempo que você colocar aí, né? E o padrão, né, que é o autoligar, que ele vai autodesligar, na verdade, ele fica desligado e o pulso, né, eu escolho aqui o tempo do pulso e ele vai me dar esse tempo. Bom, vou desligar aqui o pulso para ele não atrapalhar aqui os nossos testes. O que mais que eu tenho? Configurações do Wi-Fi, fabricante e é isso. Então, a parte mais interessante dele aqui, que a gente pode entender, é essa questão de limites aqui, olha. Então eu tenho os limites, ele vai acionar qualquer dispositivo ou desacionar, pode ser um toque por pulso, o que a gente programar, ele vai fazer de acordo com uma tensão acima de um limite, abaixo de um limite, uma potência acima de um limite, abaixo de um limite, ou uma corrente acima de um limite, abaixo de um limite. E eu tenho também aqui a questão de consumo, eu posso redefinir, né? Então ele está com 0 aqui, mas imagina que eu fiquei gravando um tempo, e eu quero zerar, é aqui que eu vou zerar, vou redefinir, ele vai zerar o meu consumo. Aqui notificação, então eu posso pedir que, dependendo do consumo, ele envie uma notificação, se ele atingir uma meta, se atingir o objetivo de hoje, ou se exceder qualquer um daqueles parâmetros, olha que legal. Aqui eu tenho também os registros. Então, na verdade, esse dispositivo vai ser um grande monitor aí do andamento aí da sua residência, né? Daqueles circuitos onde você ligar. Ele vai monitorar o tempo todo, ele vai tomar alguma ação caso você programe ele para que tome ação se a corrente, potência ou tensão passarem para cima ou para baixo de determinados valores. Ele vai também poder acionar dispositivos de acordo com agendas, ou seja, ele é um dispositivo extremamente versátil, medidor de consumo e aí cheio dos recursos. É isso que a gente queria mostrar nesse primeiro vídeo sobre ele, seria então o unboxing, seria a configuração dele no aplicativo. Ele então é um dispositivo que está sendo lançado agora, como a gente falou, esse vídeo está saindo no dia do lançamento. Se você olhar agora na descrição do vídeo e clicar no link, você vai para a loja oficial da Etihad, que é o dono, né, da marca Sonoff, e lá você vai ver então mais detalhes técnicos sobre ele e vai ver também o preço
caso você se interesse. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí também seus comentários, suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.